da diretoria dele, a pessoa se pergunta assim, qual é a central sindical dele? Não sei. Né? Eu comecei a fazer essa pergunta até para a menor ideia de coisa. Então, quer dizer, no empresarial não. Do ponto de vista de RH, tem também um vício ruim. As carreiras de RH estão rodando muito rápido, né? Virando muito generalistas. Poucos profissionais de RH têm se dedicado a isso, porque realmente a negociação é intensa, desgastante, necessita preparação. Eu costumo dizer lá, eu ainda tenho negociação de uma coisa ou outra. Eu disse hoje, há 2 semanas, com o altíssimo executivo lá do HSBC, uma negociação que não é no Brasil, ele falou, e aí, como é que está? Você vai fechar naqueles 35? Eu estou dando um número hipotético aqui. Eu falei, olha, se eu fechar, eu não sei no que eu vou fechar ainda. Se eu fechar nos 30, você vai dizer que eu pedi pouco. Eu pedi muito, só para dizer que eu fiz um acordo melhor. Se eu fechar nos 35, você vai dizer que eu gastei tudo que você me deu. Se eu fechar em 40, eu vou ser incompetente em 3 posições. Então, as pessoas, os negociadores lá de cá, eu sinto gente negociando ombro a ombro, tenso, porque o meu chefe vai me matar, porque ele me deu um outro limite. O cara não tem. A gente, por exemplo, nos bancos, tem um grupo fechado, que são aqueles caras que conseguem dar para o presidente do banco e tem a credibilidade para poder fechar o acordo, porque é difícil você ter um mandato. E o pior mandato, que quando você ganha credibilidade, é que ele faz o que você quiser que está bom. Esse é o pior mandato que a gente recebe. Então, muitos profissionais de RH têm dificuldade em lidar com a pressão da negociação. E não há preparação, amadurecimento. Algumas negociações não evoluem pela falta de maturidade do profissional, a falta de experiência, a pressão interna da diretoria. Todo mundo consegue negociar melhor na direção dos pares. Então, o profissional de RH, quando ele tem que lidar com uma situação dessa, ele sofre. E as empresas, de uma maneira geral, não estão investindo nisso. Do lado sindical, eu diria que há uma quantidade bastante razoável de sindicatos e centrais sindicais que investem na qualificação dos seus dirigentes. Né? Investem mesmo. Preparando não só para a negociação, mas para serem lideranças capazes de desempenhar as suas tarefas. Agora, se nós olharmos o universo que foi aqui exposto de quantidade de sindicatos, ainda tem muito por fazer. Né? Você tem que considerar que, do lado dos trabalhadores, muitas vezes, o trabalhador vira um dirigente sindical porque é uma pessoa que vira referência no seu local de trabalho, ele é uma pessoa que é respeitada pelos companheiros, pelas companheiras e tal, e acaba se tornando uma liderança sindical. Mas ele fez a vida inteira trabalhar. Então, quando ele vira dirigente sindical, ele tem que dar conta de uma outra realidade, que é representar a categoria e, com isso, portanto, bem representá-la, inclusive nos processos de negociação. Né? Você tem uma quantidade de negociações nos locais mais, digamos, desenvolvidos do ponto de vista da organização sindical, diretamente na empresa, e as grandes negociações normalmente se dão entre o sindicato e, digamos, uma federação, uma organização patronal representando as empresas daquele ramo. Né? Vamos dar aqui um exemplo concreto. Negociação do setor automotivo, você negocia com a FAV. O sindicato senta, a Federação dos Metalúrgicos senta, o sindicato está presente e negocia com a FAV. E às vezes, PJ, desculpe, é mais difícil a negociação profissional de RH dentro da FAV do que diretamente. Mas, muitas vezes rápido. Inúmeras vezes, as negociações na FAV só andam porque você também faz negociações paralelas com as fábricas, para ir destravando o processo de negociação que está posto. Cansamos de fazer isso. Então, os dirigentes se preparam. Agora, é universalizado isso? Não, não é. Gilberto, sou representante da Facens. De que forma a negociação sindical pode influenciar na produtividade industrial ou empresarial?
Olha, sempre que você estabelece um processo de negociação, eu dei aqui o exemplo do compromisso que nós fizemos na área da construção. Os relatos que eu tenho, que a partir do modelo implantado, você deixou de ter uma série de greves que antes você tinha fora das datas bases, por qualquer motivo. Bom, ao você não ter essas greves, automaticamente você já tem aqui um processo de produtividade que estava sendo prejudicado. Mas não é que você não tem as greves porque o ambiente melhorou, porque a solução dos problemas melhorou, porque tem um canal para resolver o conflito. Ao fazer isso, você alcança um grau de satisfação que acaba te permitindo, inclusive, estipular metas de produtividade, desde que essas metas estejam calcadas sempre em parâmetros que não agridam a saúde do trabalhador ou da trabalhadora, porque essa é outra coisa que você tem que tomar cuidado. Né? Produtividade não pode ser feita a troco de estafa, a troco tem que ser feita em função da qualidade do trabalho, em função da habilidade adquirida pelos trabalhadores a partir de processo de qualificação e assim por diante. Então isso é possível fazer e as negociações sindicais podem prever isso com tranquilidade. Né? Quando eu digo que nós temos uma Volkswagen hoje em São Bernardo, uma Ford e uma Mercedes, que tem muito menos trabalhadores que tinham no passado e produzem muito mais do que produziam, aqui não é só por conta do maquinário que foi introduzido, da microeletrônica que foi introduzida, dos novos sistemas. É também pela capacidade agregada que cada um desses trabalhadores acumulou, né, ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo. Às vezes as pessoas não se dão conta e pensam que está tudo no manual de engenharia. Eu conheço a história de uma fábrica, Atlas Copco, em que eu assisti a greve mais interessante da minha vida. Os trabalhadores tinham uma demanda, Rached, e a fábrica não quis atender a demanda. Sabe qual foi a atitude dos trabalhadores? Vamos seguir o manual. Vamos produzir da maneira como está escrito que deve ser. A fábrica parou. Ela parou. Porque tudo aquilo que o trabalhador fazia que não estava no manual e que fazia a fábrica andar, ele deixou de fazer. A coisa mais curiosa que eu já vi na minha vida. Então, os trabalhadores agregam ao longo da sua experiência de vida uma capacidade de influir nos processos produtivos que, se a relação for boa, ele coloca a serviço da empresa. Se a relação for ruim, ele não coloca. E a gente teve uma projeção muito boa por uma produtividade excepcional. Acho que é lá perto da Facenda, até agora, do outro lado agora, onde é a PepsiCo, né? E a gente comprou uma fábrica que fazia 200 toneladas de alumínio, a Alcoa comprou, contratou, e acabou fazendo 560, 580 toneladas. Então, uma produtividade de 1.200 kg por hora, uma tecnologia muito inferior à japonesa, que fazia 1.000 kg por hora. Isso aí me ajudou muito, porque eu gostava muito do tema e tal. E uma das primeiras coisas que nós fizemos, eliminamos um nível inteiro de chefes. Inclusive à noite e tal, rodava sem chefes. Né? Agora, uma das primeiras reações que a gente teve, dificuldade com o pessoal do metalúrgico na época, o saudoso Bolinha, né? Você tirou chefes. Vocês reclamam do chefe. Né? Geralmente o chefe é uma figura, né? A gente colocou aqueles 12 chefes para serem treinadores e rodar, e tiramos os caras da fábrica. Se eles estivessem lá, mandamos eles para um hotel ali na Castelo Branco, eu esqueci o nome. Os caras iam todo dia para lá, pelo menos para tirar o vício deles irem para lá. Mas a gente teve que falar com o sindicato. E basicamente, quando você sai para um novo modelo, se ele não é bem explicado, bem entendido, há uma resistência. É isso que o Feijó acabou de falar. Quando o cara está engajado, não é possível, logo vai aparecer um novo modelo de gestão, que não é possível manter o controle sobre as pessoas. Você vai ter que delegar mais e vai ter que diminuir o manual do processo. Vai aparecer em breve, um cara vai aparecer com isso. A Alcoa adotou lá em Pernambuco o que chamava Toyota Production System. Então, o mundo todo em Pernambuco. O gerente de produção da fábrica, que foi gerente geral da fábrica aqui, ele me chamou uma vez lá, eu já tinha saído, e falou assim: eu me sinto ridículo, eu sou o maior especialista em produção de alumínio laminado no mundo, e quando eu engajei as pessoas no Toyota Production System, eu descobri 30% a mais de produção.
Porque agora eu estou com um excedente de mão de obra, mas eu tenho um compromisso com as pessoas em manter. Então eu fiz um acordo com o sindicato de utilização das horas, de utilização das férias, e isso dá um engajamento das pessoas. Porque muitas vezes, eu tive sempre a sorte de negociar com muito sindicalista, bom, não todos, mas muito. O cara o sindicalista quer o sucesso da empresa, porque o insucesso da empresa é o caos. E às vezes as pessoas da empresa não entendem isso. Mesmo lá no banco, vem gente, tem reunião da Comissão Nacional, o cara traz situações para a gente, nós aprendemos a confiar, que você não sabe o que está acontecendo. Então, se você dá crédito, o cara está bem intencionado. E a gente instalou uma coisa que, não, olha, sabe, o que o cara está querendo? Não, é uma questão de evolução. A prática da negociação, em todos os campos, vai sendo como qualquer outra coisa na vida. Você vai se desenvolvendo e vai chegando a soluções. E, acima de tudo, eu acho que o ponto central da negociação é você gerar credibilidade dos dois lados. Que eu acho que hoje está dentro daquela epidemia que a gente tem de ausência de credibilidade nas instituições. E nós, brasileiros, temos a famosa teoria da conspiração. Boa noite, José Edson. Para os dois palestrantes, se a Constituição dá o monopólio da representatividade apenas para o sindicato, artigo 8º, 3º, se os sindicatos estão se fragilizando na base e estão se fortalecendo na cúpula, com as centrais sindicais tomando as grandes decisões, e a base apenas seguindo as grandes decisões, inclusive copiando convenções coletivas, se não se tem uma resposta afirmativa ou uma visão de solução a curto prazo, e a única proposta que nós temos atualmente é a Convenção 87 da OIT, por que o governo, que aí está há mais de 12 anos, não apresenta ao Congresso essa mensagem e atribui ao representante da sociedade, que é o Congresso, a resposta de que não quer a Convenção 87, para que partamos para outras soluções? Logo no começo desses 12 anos, se montou um fórum onde saiu uma proposta muito boa. Depois isso empacou no Congresso. Então, se você não sabia, saiba agora. Não era a Convenção 87, mas era um bom passo na sua direção. Respeitando, inclusive, produzindo uma transição entre culturas. Porque também a hora que você introduzir a Convenção 87, você tem uma mudança radical no modelo. Você deixa de ter um monopólio, a graninha garantida, você vai ter que ralar, vai ter que ter representatividade, o modelo muda. Mas você não pode desconhecer que você tem um modelo de 70 anos. O mais correto é você fazer uma transição que permita uma passagem tranquila de um modelo para outro. Essa proposta que está no Congresso tem esta característica. Infelizmente não andou. Eu estou aqui relatando que, conversando com as centrais sindicais, elas estão muito propensas a sentar e discutir algumas medidas que caminhem nessa direção de um modelo mais moderno, mais adequado. Vamos ver se conseguem evoluir. Por outro lado, é preciso entender um modelo desse tipo. Numa estrutura, seja nessa ou seja noutra, os papéis ao longo da estrutura são papéis diferenciados. O sindicato cuida da sua base, das demandas imediatas da sua base, da relação do dia a dia da sua base. A federação cuida dos interesses daquela categoria no Estado, das negociações, por exemplo, de grande porte, para não sair uma negociação sindical, fábrica por fábrica, esse tipo de coisa, porque o modelo hoje nem comporta isso, E as centrais sindicais, as confederações em nível nacional, e a central sindical, normalmente cuida das grandes políticas. O que é que são as grandes políticas? Aquelas que não são monopólio de uma única categoria, e que a sua solução é uma solução de caráter geral para a classe trabalhadora, para a sociedade, com outro padrão de negociação. Negociação com o governo, negociação com propostas de caráter geral na sociedade e assim por diante. Então são papéis distintos ao longo da estrutura. É por isso que um novo modelo de negociação
aonde a gente queira desjudicializar o processo e dar mais peso à negociação, precisaria comportar um novo modelo de contratação, o que eu chamaria, né, de um modelo de contratação coletiva nacional e articulado, que significa o seguinte: as cláusulas gerais, as mínimas, que o lugar menos organizado vai ter direito, a confederação, as centrais negociam. Um grande contrato guarda-chuva. E depois, Estado a Estado, descendo até a empresa por empresa, para poder adequar a capacidade real de cada uma, para você não tratar uma fabriqueta de parafuso de fundo de quintal, da mesma maneira que você é obrigado a tratar numa negociação coletiva a Volkswagen, onde as capacidades são diferentes, né? Aí você tem um modelo de negociação que vai descendo passo a passo para poder prever as diferenças necessárias e com isso fazer uma contratação totalmente articulada. É um modelo tão diferente que existe em alguns países, né? Aqui nós não temos, infelizmente, que significa uma mudança radical. E você não faz do dia para a noite. Simplesmente não faz. Porque eu digo de novo, num modelo de contratação como esse, não tem como não discutir representação sindical no local de trabalho, que é onde o acordo final vai se dar e aonde ele tem que ser, portanto, negociado e vigiado. Simples assim. Só um comentário. Do ponto de vista empresarial, as confederações não estão, colocando energia nisso. As confederações poderiam, deveriam estar melhor estruturadas para isso. As confederações estão dedicadas a temas e um pouco mais de sentido crítico disso, porque se sentem talvez incapazes de influenciar, mas existe inteligência, é possível agregar o processo e colocar mais energia para motivar o Congresso, o Executivo, mas na verdade nós muitas vezes somos muito críticos e contribuímos muito pouco, todos os níveis. Muito obrigado. É importante que eles percebam isso, com que o... Mas essa greve foi patronal com outro projeto. Mas o que eu não entendo é que esse país que está há muitos anos comandados, e nada político, tá? Pelo PT, que tem a base de defender todos os trabalhadores,